No CIPEC, Eduardo Bolsonaro denuncia prisões arbitrárias e perseguição de opositores pelo judiciário brasileiro. Eu vou começar essa pauta... tem uma subpauta, tá certo. E teve também o discurso de Biden, né? O discurso de Trump, perdão. Se Biden ganhar, o pior está por vir, diz Trump. Ex-presidente dos Estados Unidos discursou neste sábado, 24 de fevereiro, em evento conservador nos Estados Unidos. Disse ser um orgulhoso dissidente político. Como de costume, a gente está alternando o início de cada fala, e aproveitando que a Lili esteve no CIPEC, eu vou começar pela Lili. Não sei se ela viu pessoalmente esses dois discursos, tanto do Trump quanto do Bolsonaro. Ela está confirmando, ela vai poder dizer com mais detalhes, e passo a palavra para a Lili Pacheco. Vi sim, vi os dois. O Eduardo Bolsonaro falou logo após o Trump, ele falou entre o Trump e o Milei. Foi um discurso muito breve, que inclusive depois eu fiquei sabendo ali nos bastidores, teve a ajuda do Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo e o Eduardo escreveram o discurso dele juntos. Então, e foi bem genial, porque ele tinha pouquíssimo tempo para falar, e ele foi capaz de usar o tempo que ele tinha, né? Ele tornou o tempo hábil para realmente denunciar a ditadura e o que está acontecendo no Brasil, a perseguição ao pai dele. Ele falou do caso da baleia, né? Ele citou tantas pessoas que foram presas, ele citou a morte do Clesão, ele citou os jornalistas que estão sem passaporte, ele citou o Felipe, né, que está preso agora, né, falou um jovem de 30 anos, enfim, citou o Silvio Ney também, ele citou muitas pessoas ali, né, realmente denunciou, e esse papel do Eduardo é fundamental. O Eduardo, ele está costurando a direita do Brasil com a direita de outros países. Então, ele está trazendo aí realmente essa visibilidade para o Brasil a nível mundial. Porque uma coisa somos nós, né, que estamos fazendo um trabalho de bastidor, um trabalho de formiguinha. Eu faço isso, e tem vários outros aqui nos Estados Unidos fazendo isso. Outra coisa é o Eduardo Bolsonaro, que já tem relacionamento com a maioria dos líderes de direita do mundo hoje, ele ir lá no pódio, tempo que ele tem para falar, ele ir falar sobre o regime, o que está acontecendo no Brasil. Então, tipo assim, o trabalho dele tem sido, de fato, muito fundamental, necessário. O Milei entrou, logo depois que o Eduardo falou, o Milei entrou já dando uma continuidade, falando sobre o comunismo na América Latina e o que o comunismo fez economicamente na Argentina durante todos esses anos, e o que ele já foi capaz de fazer, né, em pouquíssimo tempo de governo, e mudando a economia da Argentina. Agora o Trump, né, essa parte aí que o Trump fala ser um dissidente político, de fato, o Trump, ele é uma anomalia no sistema, até mesmo dentro do GOP, que é o Partido Republicano. Por quê? Porque dentro do GOP, o Trump foi capaz de formar um movimento chamado MAGA. Eu já falei do MAGA aqui, o Make America Great Again. O MAGA está se tornando quase um partido dentro de um partido, entendeu? E eles começaram a monitorar quais eram aqueles políticos que eram eleitos com campanhas de direita no Partido Republicano, com discurso de direita, mas que na hora de votar lá dentro do Congresso votavam como esquerda, os famosos melancias, que aqui são chamados rhinos. O Trump, ele prometeu, na primeira campanha dele eleitoral, que ele ia drenar o pântano, drain the swamp, e que todas as criaturas, né, que ficam ali submergidas naquela água pastosa, que elas iam ser expostas. O que é drenar o pântano, né? O pântano de DC. Eles chamam Washington DC de um pântano, swamp, cheio de criaturas, de cheiro ruim, de coisa ruim. Pois bem, essas criaturas são os rhinos. Quando você drena, você expõe os rhinos. E ele prometeu isso muito na primeira campanha dele. Ele falou assim, ó, de todas as coisas que eu prometo fazer, uma das principais eu vou drenar o pântano e expor os melancias dentro do GOP, dentro do Partido Republicano. E agora
dentre as várias promessas que ele faz, uma das maiores é de arrancar pela raiz o deep state, né? Que é quem governa além do governo. É quem governa ali nas sombras. Aqueles funcionários do FBI, das outras agências de inteligência, que usam o Biden como fantoche, um homem que não dá conta de falar por 3 minutos, enquanto o Donald Trump fala por horas. Então, foi um momento assim surreal. Logo depois do discurso do Trump, ele foi para South Carolina e ganhou as primárias contra a Nikki Haley no estado dela, né? E muita gente aqui está especulando até, Paulo, que a Nikki Haley não saiu da corrida, mesmo sabendo que não tinha chances de ganhar, porque ela estava sendo paga pelos democratas para continuar na corrida, fazendo o Trump realmente gastar dinheiro, entendeu? Cansar. É desgastante, sabe? Isso poderia ter sido evitado. É só ela e ele agora. O DeSantis saiu, o Vivek saiu. Ela sabe que ela não tem a menor chance, ela continuou. Mulher chata, insistente. Mas agora, enfim, ele ganhou. Então agora é o Trump, e mesmo sendo processado de várias frentes ali, um monte de processo contra ele, asfixiado financeiramente, ele não vai desistir, não vai parar. E se Deus quiser, em nome de Jesus, ele vai ganhar. Muito obrigado. Vou passar o comentário para o doutor José Carlos Sepúlveda. Olha, eu acho que eu focaria num outro aspecto, já que a Lili já explicou tudo isso. Bom, primeiro, eu achei muito importante o Eduardo Bolsonaro ficar entre o Trump e o Milei. Foi um ponto importante da organização do CPEC dar-lhe esse destaque. Bom, e isso deu um destaque muito grande ao discurso dele, e depois isso teve uma concretização, pelo que eu sei, num documento de condenação ao despotismo que está instaurado no Brasil. Mas, mais ainda, pelo que eu li, um apelo à Câmara dos Deputados dos Estados Unidos para que tomem medidas concretas contra o regime totalitário que está se consolidando no Brasil. Eu gostaria de chamar a atenção aqui do seguinte: todo o regime totalitário ele precisa fechar-se numa campânula para que não repercuta no exterior o que está acontecendo no país. Ora, essas barreiras estão sendo quebradas, essas barreiras estão sendo rompidas. E, como disse a Lili, eu tive essa experiência em Portugal, as pessoas não têm a mínima ideia do que está acontecendo no Brasil, não têm. Mas agora começam a ter, por exemplo, tudo o que aconteceu com o Sérgio Tavares no Brasil é uma tal aberração legal, e perguntar sobre a opinião dele, criminalizar a opinião dele, fazer uma investigação sobre a opinião dele a respeito dos assuntos do Brasil. Quer dizer, isso eu até vi uma explicação mais grave, que, no fundo, havia uma trampa ali para fazê-lo declarar em território brasileiro coisas que, pelo Supremo, seriam consideradas crime, e ele ser preso aqui. Ele se manteve em silêncio, então digamos assim, essa manobra não deu certo. Mas nós estamos, portanto, numa situação que ainda não é conhecida no exterior. Só que as declarações do Lula sobre Israel, violentíssimas. Vejam que ontem o Naftali Bennett, que foi primeiro-ministro de Israel, chamou, num programa muito importante da Europa, chamou o Lula de idiota. Ora, isso não é briga de bar. Isso é um sujeito que foi primeiro-ministro de Israel. Isso mostra que o Lula é um sujeito rifado internacionalmente. Eu, se fosse o Lula, pensaria 2 vezes no que é que quer dizer, não legalmente, mas, para além da legalidade, o que quer dizer persona não grata. Porque ele se tornou um sujeito rifado por certas forças internacionais. Então, o que é que está acontecendo no Brasil que está extravasando as fronteiras do Brasil, como no CPEC? E eu falo daqui da manifestação, a repercussão internacional que ela teve, como essa repercussão internacional deu importância à oposição ao regime em vigor no Brasil,
E segundo, uma coisa que me pareceu das mais chama a atenção, o ministro das Relações Exteriores de Israel elogiando a manifestação e atacando pessoalmente o Lula a respeito da manifestação e das suas declarações. Há muitos de nós, talvez ninguém aqui dessa bancada, mas às vezes há muitos de nós que tomamos esse dito de Twitter, etc., quase como uma torcida. Mas essa análise é completamente errada. Nós temos um ministro das Relações Exteriores usando um meio que hoje é usado por grandes personalidades e governos e pelos governos para atacar o Lula pessoalmente a respeito de uma manifestação que houve em São Paulo. Ou seja, a declaração de que Israel está de mãos dadas com a oposição que está sendo feita à ditadura no Brasil. Essa é a interpretação que se pode tirar daquela postagem do ministro das Relações Exteriores de Israel. E eu acho que isso tudo faz um quadro só com o CITEC. Obrigado, doutor Sepúlveda. Paulo Figueiró. O Eduardo Bolsonaro, como disse a Lili, ele vem costurando alianças, ele vem unindo a direita em diversos pontos do mundo, né? Não só na Europa, mas também nos Estados Unidos. Na Argentina, ele já tinha se reunido com o Milei antes do Milei ser presidente, ele nem candidato, acho que era ainda. Depois ele foi para a Polônia, ele foi nos Estados Unidos se encontrar com o Donald Trump Jr., na Europa com diversos partidos de direita, como o Vox também, e isso repercute também nas mídias, na imprensa mais independente, né, que tem uma visão um pouco mais à direita também, né? A gente vê o jornal Visegrad 24 falando sobre isso, agora a Lili falou também sobre esse fórum da Espanha, se eu não me engano. Então, o que está sendo construído aí é toda uma direita um pouco mais organizada de uma forma mundial, o que a esquerda já tem há muito tempo atrás, né? Essa organização da esquerda e dos progressistas já tem essa organização há muito mais tempo do que a direita, né? E ele veio a denunciar essa perseguição que toda a direita está sofrendo aqui no Brasil. Uma perseguição que se iniciou lá atrás, em 2014, quando houve uma ruptura no Teatro das Tesouras, né? A gente tinha dois nichos políticos e econômicos mundiais aí, que era o Foro de São Paulo por um lado e o Diálogo Interamericano pelo outro. Foro de São Paulo do lado do Lula e o Diálogo Interamericano, os globalistas ali ao lado do FHC, que é um dos seus membros fundadores aí, junto com o Rockefeller. Para quem não sabe, o Diálogo Interamericano é uma organização que foi fundada pelo Rockefeller, onde conta com apoio e suporte, né, financeiro, como a Fundação Ford, né, Ford Foundation, e outras organizações e fundações globalistas. Então, houve essa ruptura em 2014. Com essa ruptura em 2014, absorveu-se aí, né, o PSDB, representado pelo FHC, né, absorveu mais o MDB, junto com as manifestações, derrubaram a Dilma, mas é todo esse espectro de sendo de esquerda, né? A Dilma caiu, sofreu impeachment com amplo, imenso apoio popular, né? E o PMDB assumiu o seu vice-presidente ali, Michel Temer. Eles não esperavam que viesse a surpresa. Aí surgiria a direita no Brasil. Quando surgiu a direita, não se esperava que o Bolsonaro fosse eleito presidente. Bolsonaro foi eleito presidente. A direita surgiu e começou a se organizar um pouco maior. O que aconteceu? Toda a esquerda se viu apartada do poder, pois o Bolsonaro ele não se aliou com ninguém do centro ou da esquerda. Então, toda essa elite esteve afastada do poder. Quando se afastaram do poder, eles se organizaram novamente para retomar o poder. Eles viram que o Bolsonaro representava muito mais os anseios de uma população, anseios do povo, do que o anseio de uma elite, né? Ele colocava os interesses do povo em primeiro lugar, diminuição de impostos, né, a devolução do dinheiro para o bolso do trabalhador, e esse dinheiro ele ficava sempre sob o domínio, o comando do poder do Brasil nesse teatro das tesouras.
se organizaram novamente. Nós vemos que a chapa hoje é Lula e Alckmin, o Alckmin, que era do PSDB, se aliaram, formaram uma nova chapa e se uniram. Nós não podemos esquecer que o Gilmar Mendes, né, ele foi indicado pelo PSDB, Alexandre de Moraes também é do PSDB, e agora estão juntos com o PT. Então o Teatro das Tesouras começou de novo para anular essa força da direita no Brasil, pois eles não querem que ela volte. Como eles não têm tanta força assim para derrubar e ter eleito todos os seus parlamentares, vai começar essa perseguição. A gente já está vendo aí diversos parlamentares de direita perdendo seu mandato, né? O Bolsonaro inelegível por algo que uma reunião com embaixadores, a Dilma já havia se reunido com embaixadores, ou seja, todo aquele aparelhamento do Estado, ele está funcionando novamente nessa união do Teatro das Tesouras e mais a elite burocrática para derrubar e anular essa força política que é a direita no Brasil.